Boa noite. Eu primeiro quero cumprimentar e agradecer a presença do professor José Fernando Simão aqui na nossa live do Colégio Notarial do Brasil, Conselho Federal, com esse assunto da decisão do Supremo Tribunal Federal de ontem, que mudou algumas coisas sobre o regime da separação legal de bens. Eu cumprimento também meus colegas, Ana Paula Frontini e Fernando Sartori, que também aceitaram participar dessa live conosco, e a gente espera que a gente traga e algumas dúvidas e esclareça algumas coisas para os tabeliões de notas que vão ter uma importância relevante nessa nova interpretação do Supremo Tribunal Federal. Então, ontem, na sessão de ontem, 1º de fevereiro de 2024, o Supremo Tribunal Federal decidiu que, nos casamentos e uniões estáveis envolvendo pessoas maiores de 70 anos, o regime de separação de bens previsto no artigo 1641, inciso 2 do Código Civil, pode ser afastado por expressa manifestação de vontade das partes mediante escritura pública. Então, ele colocou afastamento do regime da separação legal de bens possível desde que haja uma escritura pública. Então, aí a gente vai começar essa live aqui com a doutora Ana Paula me ajudando e o doutor Fernando Sartori, que agora, então, os tabeliões de notas têm uma relevância, né, nessa nova interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal. Acho que o direito é uma coisa dinâmica que vai mudando conforme a sociedade vai também mudando, vai se adaptando. E essa nova interpretação do regime da separação legal de bens, ela deixa claro que hoje no Brasil, então, o regime da separação legal de bens, ele pode ser afastado por uma escritura pública. Então, essa escritura pública pode ser uma escritura pública de pacto antinupcial, né, antes do casamento, ou no curso do casamento, por meio do procedimento legal, que seria a alteração do regime de bens, que está previsto lá nos artigos 1639, parágrafo 2º, e 734 do CPC. Ou ela pode também, o afastamento da separação legal de bens, ele também pode ser mediante escritura pública lavrada antes ou no curso de uma união estável. Então, acho que esses são os dois pontos que a gente tem que abordar hoje e esclarecer aqui, claro, com todos os ensinamentos do professor Simão. E eu passo a palavra, então, para a doutora Ana Paula, para que ela continue aqui essa conversa nossa com o professor Simão. Bom, boa noite a todos. Obrigada, doutora Gisele, pelo convite. Professor Simão, sempre pioneiro, nos contactou ontem e deu essa ideia ótima da gente ter esse bate-papo, porque, na verdade, é isso que nós estamos fazendo, né? Um bate-papo, até porque a decisão não foi publicada, mas já levantou vários questionamentos nos grupos e reafirma a necessidade do tabelião de notas de estar atento a todas as alterações do direito de família, porque o nosso papel tomou um papel predominante nessas situações de família, né? Um protagonista, o tabelião virou protagonista nessas questões de família. Então, professor Simão, eu acho que a primeira coisa que a gente devia falar um pouquinho é entender o porquê da existência do regime da separação obrigatória. Queria começar ouvindo o senhor nesse início, né? O porquê da existência do regime. Olá, minhas amigas, queridas amigas Ana Paula Frontini e Gisele Barros, meu queridíssimo amigo Fernando Sartori. Eu sempre digo que o jurista que faz ciência, depois que todo mundo já fez, ele é um compilador. O jurista que se atreve, antes mesmo da decisão ser publicada, e, portanto, os amigos estão avisados que eu assisti ao julgamento todo, deixamos claro isso, do primeiro voto ao último, portanto, que eu vou falar o que eu ouvi em sessão, não o que eu li, porque ainda não houve a publicação. Mas o jurista que se atreve a falar agora é aquele que vai mudar a história. Por quê? Quando todo mundo disser, os outros vão copiar. Eu queria dizer que o Colégio Notarial, ele sempre tem essa função esclarecedora que vai muito além da classe, né? Que vocês hoje dão aula para o Brasil. Eu diria até para o mundo, porque muita gente da América Latina ouve também as nossas lives para ver como é que o Brasil está acompanhando isso. Até precisamos pensar num futuro em tradução para inglês por texto, para que isso seja internacional de verdade. Minha querida Gisele, como eu tenho sonhado muito com a nossa saudosa Itapuí, e como ontem o ministro Barroso leu poesia,
o ministro Fux quis cantar mulher de 30, houve até uma divergência com a Carmen Lúcia, se era mulher de 30 ou de 40, eu começaria com o Casimiro de Abreu, ó, que saudades eu tenho da infância, da aurora da minha Toda minha vida, da vida, infância perdida minha que os infância tempos não querida. trazem mais. Então, Gisele, eu ando sonhando tanto com Itapuí que eu ia começar com a poesia, mas a doutora Frontini foi mais corretamente direta e me perguntou por que existe separação obrigatória no Brasil. É uma coisa curiosa, que eu escrevi vários textos sobre o tema me agrada muito, e eu fui então buscar o primeiro caso, professor Sartori, em que havia no Brasil uma regra de separação obrigatória. Estava nas ordenações filipinas de 1603, em que a mulher, com mais de 50 anos, e tivesse filhos e fosse recasar, portanto seria uma viúva, ela teria uma imposição não da comunhão universal, que era a carta de a metade. Isso depois foi para o exposto Teixeira de Freitas, e, portanto, o Teixeira de Freitas dizia que se um homem livre se casasse com um escravo ou escrava, também o regime não seria o da comunhão universal, e depois foi para o chamado Decreto 181 de 1890, quando então o casamento que era religioso passou a ser laico, ou seja, na República, o Decreto 181 laicizou o casamento. Foi na hora que surgiu a celebração do casamento não por padre, mas sim por um oficial do Estado. Isso, evidentemente, veio com essa ideia de um etarismo, ou seja, com a ideia de idade desde 1603. Então, portanto, Ana, a ideia de que alguém não escolhe o regime quando se casa com uma certa idade não é nova. Está aí há, no mínimo, 1.600 para 2.400 anos, se eu não estou em erro das contas. Portanto, sempre existiram situações em que os códigos civis do Ocidente, também é bom que se diga, isso não é, eles trazem limitações para certos atos da vida civil por força de idade, quer seja para menos, quer seja para mais. Então, a ideia de proteção não é uma ideia de discriminação. Eu queria começar aqui a nossa live. Eu não estou dizendo que eu discordo da decisão suprema, Ana. Eu só estou dizendo que dizer que certas pessoas não podem praticar certos atos não é tratá-los como inferiores, é tratá-los como pessoas que precisam de proteção. Eu vou dar um exemplo óbvio que qualquer um daria risada. Dizer que uma criança de 5 anos, quando aprende a escrever o próprio nome, pode assinar um contrato de compra e venda é uma coisa inaceitável até para aqueles que não entendem a diferença entre discriminar e proteger. Portanto, Ana, para responder brevemente a primeira pergunta, existe por uma ideia de proteção. Existe por uma ideia de proteção. Tanto que também não podemos esquecer, no início da nossa live, que são 3 grupos de pessoas que se casam por separação obrigatória. Não são só os septuagenários. São os que tiverem infração à causa suspensiva, os maiores de 70 e os que precisarem de autorização judicial para se casar. Portanto, eu só também queria lembrar os amigos que nós não estamos olhando um inciso único de uma única hipótese. Nós estamos olhando um de 3. Isso vai ser muito importante para a conversa vindoura. Mas era isso que eu queria deixar nesse início. A ideia sempre foi de proteção. O que eu gostaria de ouvir do nosso amigo Sartori é um pouquinho dessa evolução, que começou com 50, 60, 70, a questão do etarismo. E se efetivamente, Sartori, hoje se justifica, então, a ideia desse regime, a existência em si do regime, se ela se justifica ou não. Boa noite a todas e a todos. Queria cumprimentar e agradecer, primeiramente, a doutora Gisele, minha colega, a doutora Ana Paula Frontini, parabenizar o Colégio Notarial aí por essa iniciativa, né, de um dia depois, né, a gente já está aqui conversando a respeito dessa decisão aí do Supremo, que sem dúvida é uma novidade. Né? Eu estava pensando aqui, alguém escreveu isso, Simão? Tinha algum doutrinador que defendia essa tese adotada pelo Supremo? Teria dado uma boa tese de doutorado, uma tese dessa? E estava pensando também, Ana Paula, imagine se a gente tivesse feito uma escritura dessa uma semana atrás, né? Será que a gente ia parar na corregedoria, Gisele? Né? Antes do Supremo decidir dessa forma, iam falar que a gente estava inventando, etc. Né? Então, é uma novidade, não resta dúvida. E o direito é uma ciência que é dinâmica, né? que evolui, que, não vou dizer evolui, né? Mas que se modifica pela transformação dos costumes. E sabe, Simão, que eu também hoje fui, né, depois do convite aí para essa live, eu fui procurar lá o Lafayette, o Clóvis, né? Justamente aí me deparei até no que você mencionou aí do casamento com a
da viúva, né, com filhos, maior de 50 anos, do casamento com o escravo, e sempre teve essa proteção realmente, né, esse espírito de proteção. É evidente que nós não estamos mais em 1916, não estamos mais em 1930, 1940, né? Só pensar o envelhecimento da população, qual era a expectativa de vida média, né, há um século. Então, o objetivo do legislador, obviamente, não foi discriminar em 1916. E nós tínhamos, então, né, eu estudei essa lei ainda, né, na década de 90, na faculdade, o Código Civil previa, inclusive, idades diferentes para o homem e para a mulher. A mulher, a partir dos 50, imagine vocês, a partir dos 50. Hoje é um absurdo, realmente. Pensar uma mulher a partir dos 50 anos, com 50 anos de idade, não poder escolher o regime de bens. Mas talvez em 1920, em 1930, não fosse absurdo. Era a mulher com mais de 50 e o homem com mais de 60. E veja que isso perdurou até o advento do atual Código Civil, que só equiparou o homem e a mulher, né, aos 60 anos. Essa foi a norma que entrou em vigor em 11 de janeiro de 2003, que depois foi alterada 7 anos depois, no ano de 2010, que elevou a idade para os 70 anos. Mas se a gente pensar, Gisele, imaginemos a situação: quem era a mulher que se casava com 50 anos, quem era o homem que se casava com 60 anos, né, há 90 anos, né? Vejam, a mulher solteira iria se casar aos 50 anos, então o Clóvis falava, né, olha, passou da idade de se casar, né, o Clóvis Bevilacqua. Então, se alguém está se casando com ela, é porque não, o interesse é outro, que não, né, o vínculo de comunhão, que não o afeto. Então, está lá escrito na obra do Clóvis isso. Porque quem iria se casar aos 50 anos era ou a solteira ou a viúva, porque não se tinha o divórcio. Não havia divórcio. Divórcio no Brasil não tem 50 anos ainda, né? Meus pais se casaram na época que não tinha divórcio ainda, antes de 77. Então, é claro que hoje não se justifica mais essas idades de 50 e 60, né? Não mais se justificam. Talvez até os 70 também não. Hoje a expectativa de vida média do brasileiro já ultrapassou os 70 anos. E hoje também é cada vez mais comum que o maior de 70 anos se case. Por quê? Porque hoje a pessoa se casa e se divorcia quantas vezes ela quiser, sem ter que dar satisfação para ninguém, inclusive ao Estado. Não precisa dizer porque quer casar e não precisa mais dizer porque quer se divorciar. Então, é o momento realmente de se discutir, né, se há ainda razão para essa limitação, né, e o Supremo adotou uma decisão interessante que a gente vai passar aqui a tratar, que decidiu, então, que não é mais obrigatório o regime da separação para o maior de 70 anos, não é, Gisele? Isso mesmo. Essa foi a decisão do Supremo e a gente está aqui hoje para ouvir, então, as considerações do professor Simão, né, Zé? Eu gostaria de dizer, Gisele, Ana e Sartori, que eu fiquei um pouco apreensivo para falar com vocês, para que a nossa interlocução ocorresse, por conta do medo que tinha de alguma interpretação que não fosse, ao meu sentir, a mais adequada. E por isso que é muito bom dialogar assim, de bate-pronto, para que depois essas coisas sejam amadurecidas já com uma leitura mais consentânea do tema. Nós estávamos diante de um pedido de declaração de inconstitucionalidade de uma norma do Código Civil. Se a norma fosse, vírgula, e não foi, vírgula, reconhecida por inconstitucional, eu teria que começar lá dizendo assim, a partir de hoje, os maiores de 70 anos casam-se do jeito que quiserem, pelo regime que quiserem, e se tiverem um regime que é tido por inconstitucional, ele automaticamente desapareceu. Desapareceu porque ele é inconstitucional. Então não existe mais no sistema a separação obrigatória. O que eu diria para vocês? Em todos os artigos do Código Civil onde tem a palavra separação obrigatória, vocês vão riscar, porque ele é inconstitucional. Não foi essa a decisão do Supremo. Eu me lembro até que um dos ministros sugeriu, se não me engano, o André Mendonça,
que começasse a tese dizendo é constitucional. O ministro Barroso, como já tinha claramente ali um acordo entre todos eles, ele não mudou a tese, mas se ele disse que o regime subsiste e que se eu quiser não tê-lo, eu preciso de um pacto antinupcial, eu precisaria, então, do quê, meus amigos e minhas amigas? Eu precisaria de uma escritura. Logo, o regime é constitucional. Está bem clara essa primeira parte da conversa? Sim. O regime é constitucional. Será que... pergunta para os meninos, as pessoas que estão nos assistindo, se o vídeo está travando. Se estiver travando, eu posso tentar aqui entrar numa internet melhor. Está travando? Será que... Está pausando um pouco, porque eu estou acompanhando aqui. Está pausando um pouco, mas bem pouco. Pode continuar, está dando para assistir. Não tá, como chama, com grandes problemas, é isso? Não. Tá bom. Então, voltando aqui, é constitucional o artigo. Então, isso ninguém pode dizer. Esse é um tema que não está posto na mesa. Tanto é constitucional que, na tal da interpretação conforme, sugerida pelo Barroso, que acabou ficando, as partes, ou em união estável, atual ou futura, ou em casamento atual ou futuro, poderiam escolher ou trocar de regime. Eu acho, Sartori, eu acho, Ana, e eu acho, Gisele, que o importante para dizer aqui é o seguinte: eu vou trazer uma situação concreta. Eu tenho um cliente que se casou com mais de 70 anos com uma mulher com mais de 60 por separação obrigatória. Esse cliente tem um regime jurídico de casamento dele e da esposa, que desde ontem continua igual esteve anteontem. Eu fiz uma ironia aqui. Que desde ontem continua igual anteontem. Ou seja, desde ontem não mudou nada. Ele continua exatamente com as mesmas regras do Código Civil. Então, por exemplo, o STJ entende que a súmula 377, sobre a tal da comunhão dos aquestos, se aplica à separação obrigatória. Esse meu cliente continua com a súmula 377 na cabeça. Tem aquela súmula, Sartori, que eu sempre esqueço o nome, o número, acho que é 655, que fala que na união estável tem que haver prova do esforço comum. Meus amigos, todo o arcabouço jurídico da separação obrigatória não mudou de ontem para hoje. Ou seja, os recursos especiais, extraordinários. O arcabouço significa o quê? Ana, Gisele e Fernando. Efeitos jurídicos não mudaram de ontem para hoje. Tá tudo bem até aqui? A primeira parte da conversa? Bom, Simão, então... Código em gênero, número e grau. Se estamos de acordo que não mudou nada de ontem para hoje, por que estamos fazendo live? Porque mudou uma coisa. O que era obrigatório passou a ser facultativo. Não, mudou, ele pode mudar esse regime se ele quiser. Ou seja, como que era obrigatório passou a ser facultativo, hoje nós temos um regime legal facultativo. A Gisele bem explicou. Na verdade, são dois regimes legais, tá? Dos que se casam entre os 16 e os 70, até os 70, comunhão parcial, que pode ser, vamos chamar assim, escolhido outro regime por pacto ou por contrato, ou alterado o regime. E com 70, separação legal facultativa. É de separação de bens que pode ser afastado antes do casamento ou mudado depois. Em suma, o que o STF fez? E eu queria dizer para vocês que quando eu escrevi sobre o tema, todo mundo fala de ativismo, etc. O tema da nossa live não é esse, se o Supremo podia ou não podia, porque eu aprendi com a maturidade que o que importa é falar o que acontece no dia seguinte ao povo brasileiro e não dizer se o Supremo podia ou não podia. Porque enquanto nós somos na democracia, o Supremo decidiu, a gente respeita, e nossa função aqui não é crítica, é de leitura do sistema pós-decisão. E essa leitura, meus amigos, ela permite, então, vamos pensar em 4 aspectos, porque acho que é aí que eu vou entrar na vida do tabelião e da tabeliã. Primeiro aspecto, se eu tenho 70 anos e procurar meu advogado e disser, doutor Simão, quero me casar com a Maria, que tem 70, somos 2 viúvos. Podemos? Claro, sempre puderam. 2 viúvos podem se casar. Qual é o nosso regime de bens? Não sei. Vocês escolhem. Até ontem, não. Eu diria separação obrigatória e nem adianta fazer nenhum acordo pré-nupcial. Hoje eles escolhem. E como que eles escolhem? Forma pública. Tem que ir ao tabelionato de notas, porque não se admitirá instrumento particular, como já não se admitem para os pactos antinupciais em geral. Tudo bem para o primeiro efeito da decisão de ontem? Sim. Vamos ao segundo efeito. Professor Simão, eu tenho 70 anos, a minha companheira tem 70, nós vamos começar uma união estável, hoje nós estamos namorando, mas nós achamos que é hora de juntar os trapinhos.
É hora de ter uma união estável. Até hoje é namoro, mas nós queremos uma união estável, sim. E qual que é o regime de bens dela? Eu perguntaria até ontem. Separação obrigatória, o senhor não tem escolha, a senhora não tem escolha. A partir de hoje, qual regime vocês desejam? Escolham. Ah, não, nós gostamos da separação obrigatória. Fica com ela. Ninguém é obrigado a querer outro regime, como ninguém é obrigado a querer outro que não a comunhão parcial. Aliás, vocês sabem disso. Os índices do IBGE mostram que o número de casados por comunhão parcial é infinitamente maior do que os casados por pacto antinupcial Sim. que mudam o regime legal. Estamos também de acordo com a segunda nota que eu fiz sobre a união estável? E aí eu acho bem interessante, porque o tabelião vai ter um papel muito importante. Porque no casamento, se ele não falou nada, ele vai se casar pelo regime da separação, né, obrigatória. Né? Agora, na união estável, ele vai ter duas alternativas. Porque ele vai se casar por qual? Porque ele vai passar a viver em união estável por qual separação, ô Simão? A separação obrigatória ou a separação convencional? Perceba a diferença que vai ter aqui, não vai? Inclusive, me fizeram uma pergunta, Sartori, que é essa que as pessoas ficam mais chocadas. Mas espera um pouquinho só. Eu sempre pude extremar a separação. Vocês sabem disso. Aliás, os senhores tabeliães e tabeliãs sabem disso, que eu poderia fazer um pacto antipicial para afastar a súmula 377. Ou seja, era separação obrigatória com exclusão de aquestos. Então, hoje, Sartori, olha o que eu posso fazer. Eu posso continuar fazendo o mesmo pacto. Separação obrigatória com exclusão de aquestos. Posso. Isso eu não perdi. Isso é importante. Eu não perdi nada. Eu ganhei um direito. Agora eu posso fazer uma coisa que essa está assustando os meus seguidores do Instagram. Eu posso, aos 70 anos, estar com uma senhora de 70 anos e fazer um acordo de comunhão universal de bens, certo? Isso, Ué, exatamente. se eu tenho 18 anos e me caso, não posso ter comunhão universal? Se eu tenho 40 e me caso, se eu tenho 50 e me caso, se eu tenho 70, se eu tenho 80, se eu tenho 90. Então, meus amigos, é um direito que foi concedido ontem nessa leitura conforme. Tudo bem até aqui? Talvez aqui eu dissesse uma coisa para vocês. Vocês não têm mais trabalho do que eu. Porque eu, quando o meu cliente falar, doutor Simão, eu quero comunhão universal, eu vou contar para ele quais são os prós e os contras, inclusive os efeitos da sucessão. E se ele insistir nisso, vocês, tabeliães, é que vão ter que conversar com ele para ver se ele está lúcido, rígido. Vocês já fazem isso para testamento, já fazem isso para compra e venda, já fazem isso para doação. Quer dizer, vocês ganharam mais um, vamos chamar assim, atributo. Pacto antinupcial para maior de 70 anos. Agora, a qualificação do notário. deixa eu fazer, vou ter que fazer um comentário. Na verdade, reafirma a justificativa do pacto ter que ser por escritura pública. Essa intervenção na qualificação das pessoas é de uma relevância absurda, é o que justifica a atuação do tabelião. Então, assim, eu ouso dizer que a parte é mais difícil, mais desafiadora, mas é que a justifica a nossa existência. É justamente... Pode falar, pode falar. E o interessante, o que eu gostei da decisão, é o prestígio que o notário tem no Supremo Tribunal Federal. Sim. Porque ninguém questionou, quando falou escritura pública, né, todos foram, né, olha, se quiser afastar, vai afastar por escritura pública. Por quê? Porque o tabelião tem essa credibilidade, né, tem esse prestígio pelo trabalho, pela atuação, né, na prevenção do litígio, na garantia da segurança jurídica. Isso é um trabalho, um reconhecimento de um trabalho centenário, né, da nossa atividade, da nossa classe. Eu preciso fazer uma nota que eu acho que ela corrobora com isso, porque quando o Barroso diz por escritura pública, ele diz uma frase, isso está no vídeo, tá? É o mínimo que a segurança jurídica exige, ou seja, não há isso não houve nem debate entre os ministros com alguma leitura de possível não adoção da ideia. E isso ficou muito claro ontem. A escritura pública é necessária ou para o pacto antinupcial ou para esse contrato de união estável, pré-união estável. Mas só para a gente evoluir, eu acho que temos mais duas consequências. Eu falei que eram 4, já dei 2. A terceira consequência, e a mais interessante para mim, advogado, é que agora alguém vai chegar comigo e falar, doutor Simão, estou com 72 anos, casei o ano passado. Separação obrigatória porque não tinha escolha, é verdade. Mas agora eu tenho, né? Tem. Eu vou propor uma ação judicial de mudança de regime de bens. Por quê? Porque eles estão casados. E aí a Gisele bem lembrou na introdução que o 1639 do Código, parágrafo 2º, não permite ainda por escritura pública. Por que eu digo ainda, Gisele, Sartori,
e Ana, se for aprovado o nosso projeto de reforma do Código, a primeira coisa é tirar do Judiciário a mudança de regime. Mas hoje, 2 de fevereiro de 24, não tem outra forma. É o advogado, por um comum acordo das partes, que vai pedir essa mudança. Duas coisas sobre essa mudança que eu quero deixar clara para os amigos e amigas, que também tem sido perguntado. Mas, professor, o 1639 precisa justificar. Eu preciso dar uma razão de ser da mudança. A razão é simples. Quando eu casei, eu não podia escolher, agora eu posso. O Supremo disse ontem que eu posso. Sim. Não tem razão mais, eu diria, mais frontal. Eu não casei por opção. Eu casei por falta de opção nesse regime. Agora eu tenho opção. E a segunda coisa, Sartori, Ana e Gisele, que me perguntaram, e que eu não tenho medo de responder sem ser processualista. Você imagine que eu fui ousado, 4 ou 5 anos, e fiz esse pedido para o juiz. Casei por separação obrigatória e pedi, quero mudar para comunhão parcial. E o juiz indeferiu, porque disse, pela lei de hoje, isso não é possível. Há 4 ou 5 anos. Eu reproporia o processo, com as mesmas partes, o mesmo pedido, a mesma causa de pedido, só que com uma pequena mudança. O Supremo me deu autorização que eu não tinha. Eu não estou pedindo a mesma coisa 2 vezes. Eu não vejo como o judiciário dizer, não, isso transitou em julgado, o senhor não pode pedir mais. Quer dizer, ou seja, me parece estar numa lógica de uma interpretação conforme a Constituição. Tudo bem até aqui a terceira? Perfeito. Sim. Eu acho que daí vem a quarta. A quarta ela é mais legal, é a mais bacana. Eu comecei minha união estável, eu tinha 70 anos, não podia fazer pacto antinupcial, contrato escrito de união estável, desculpem, já tinha 70 anos, procurei o advogado disse assim, o senhor não pode nada, casa porque o Supremo mandou o senhor casar como junta estavelmente no regime da separação obrigatória, porque há equiparação. Ele falou, bom, agora eu quero mudar, porque eu sei que o Supremo disse ontem que eu não sou obrigado mais a manter a separação obrigatória. Como é que eu faço? Eu assino embaixo, e o Estado de São Paulo, isso é claro como a água, que esse sujeito pode até um tabelionato de notas e fazer a sua escritura pública de mudança de regime de bens na união estável, que ele não precisa judicializar o feito. Primeiro, porque o código não diz que precisa. Não está escrito no código em lugar nenhum. 2, mesmo a decisão que equiparou o casamento à união estável em matéria sucessória não gerou no Estado de São Paulo alguma norma de corregedoria ou decisão vinculante que diga não, nenhum tabelião pode alterar regime de bens em união estável. Casamento tem regra própria, CPC e Código Civil. E, assim como eu também não tenho dúvida que o provimento 141, quando permitiu naquele aparente equívoco, para mim nem isso permitiu que eu fosse até o registro civil para declarar regime de bens, menos eu poderia chegar ao registro civil para declarar qualquer regime que fosse em qualquer situação. Ou seja, o caminho é escritura pública perante o notário, em que eu vou eleger um regime que eu não podia eleger até ontem. Sabe, Sartori, que me perguntam? O Mário fez umas perguntas aqui, nós estamos viajando juntos, que são irrespondíveis, do tipo assim, mas você imagina que eu fiz uma escritura porque o notário fez há 3 meses. Ele fez, mas não podia, mas ele fez. Eu tenho uma escritura pública feita pela doutora Frontini que não podia. Não vem, não. Doutora Frontini levou isso para juízo. Ninguém levou. Ninguém disse nada, porque ninguém está brigando. Olha a pergunta do Mário. Ninguém está brigando. Está todo mundo feliz. A escritura está rígida. O casal está feliz, só que fez há 3 meses uma escritura pública. Como é que fica? Ela é nula. Ela é nula porque a norma da época não pode ser lida retroativamente. O requisito de validade é no momento, né? E se eu fizer uma reratificação? Então, vamos falar. Fala, Sartori. Mas você pode... Eu estou trazendo... Viu, gente? Só para dizer. Mas essa ratificação é efeitos daqui para frente. Não consigo ver como efeitos retroativos. Sim. Eu estou trazendo agora... Não, inclusive, para termos administrativos, a nossa jurisprudência no Estado de São Paulo, até em relação à escritura eletrônica, a gente teve um caso que foi lavrado antes do provimento 100 e não teve perdão, e cumpria exatamente o que o provimento 100 foi exigir depois. Então, não tem saída. Só estou pondo para polemizar, mas... Exatamente. Eu estou dizendo o seguinte, esse ponto, gente, na teoria pontiana, existência, validade e eficácia, o que nasceu nulo não se ratifica, não se... Nulo é sempre nulo. Então, é assim, infelizmente, como no termo, deu o exemplo que você deu, você joga isso fora e faz outra. Talvez uma conversão, se o caso, mas aí precisa analisar o caso concreto, né? Mas aí a conversão... Nesse caso, acho que não. Mas dependendo.
Acho que não salva a Agora, escritura. o pessoal tem falado assim, imagina, vai casar na comunhão universal com mais de 70 anos. Sabe que isso vai acontecer com frequência, porque muita gente vive junto por uma vida e é justamente quando idoso que resolve fazer o casamento. Sim, Até para facilitar, a verdade é essa, né? Para facilitar tudo depois da morte de um. Eu, até como registrador civil, vejo, porque faço esses casamentos de maiores de 70 anos e ele chega lá no balcão e você não tem o que falar, né? Separação obrigatória. Mas daria para fazer. Até hoje tem a certificação eletrônica dessa união estável anterior, etc. Mas é muito mais fácil o sujeito fazer um casamento pela comunhão universal, não é? Se viveu a vida toda junto. E então isso vai acabar acontecendo. E queria dizer mais uma coisa para os amigos e amigas, que também é uma pergunta que eu tenho recebido com frequência. É possível, então, eu chegar agora, união estável, união estável. Casamento, eu vou pedir judicialmente a mudança. No cartório e falar, doutor Sartori, eu quero aqui, eu estou há 5 anos juntos, era 70, separação obrigatória, agora eu vi aí que pode ser qualquer regime. Pode, o Supremo autorizou. Eu quero, então, que retroaja ao dia que eu casei ou ao dia que eu comecei a união estável. Judicialmente, o juiz teria que admitir a retroatividade ou a escritura pública admitir a retroatividade. É interessante esse tema, porque eu já discuti com a doutora Gisele em mais de um almoço. Esse tema é um tema de direito adquirido. É um tema de aquisição patrimonial no tempo. E é um sim, tema que não admite retroatividade. Da doutora Gisele, é. mas tem um provimento, e acho que é 141, né, Gi, que admite retroatividade, né, expressamente. É, 141 acho que admite. Eu falei, vamos de novo. Olha o STJ. Ele diz, não admite. Você é tabelião. Eu chego e falo assim, doutora Gisele, eu quero que a senhora ponha que retroage. Eu, se tabelião fosse, poria. Autorizado pelo provimento de que retroage. Mesmo esclarecendo o cliente que isso não subsiste no judiciário. Porque aqui tem um sim, dever de esclarecimento. Se você quiser sim. pôr que retroage, meus caros amigos, o STJ bateu uma pilha de julgados que não retroage. E por quê, Não, gente? porque é muito claro isso, por exemplo, é que se você olhar na alteração do regime de bens de casamento, ele fica mais claro, porque quando você tem autorização judicial, em muitos casos o juiz manda fazer a partilha. Isso para mim é muito claro. Então, até aqui foi um regime, vamos partilhar o que a gente tem em comum ou não. E daqui para frente a gente vai ter outro. Mesmo porque eu acho que nesse caso o que você tem que assegurar é o direito de terceiros que contrataram com aquela pessoa, com aquele casal, e que existe ou não comunicação de bens. Então, assim, isso é assim, com perdão de tudo, assim, eu acho que não tem possibilidade de retroagir no sistema jurídico do Brasil. A Gisele, retroatividade disso é um grande erro, né? e vamos de novo, É vocês um que também grande têm equívoco. algumas questões tributárias. Também. Vamos junto aqui. Vamos só pensar numa união estável. Eu estou há 20 anos, professor Sartori e doutora Ana, em união estável com a minha companheira ou com o meu companheiro. E compramos bens, que são, por força da lei, meio a meio, como união parcial. Não havia contrato. Daí eu procuro a doutora Gisele, o doutor Fernando, a doutora Ana, e falo assim, agora eu quero separação de bens. Tudo bem. Com efeitos daqui para frente. Não, não, não. Eu quero que volte lá para trás. E É. tudo que eu comprei não é mais dele ou não é mais dela. Eu pergunto a vocês, eu não estou fazendo então uma doação? Ou eu estou fugindo do imposto de doação por meio de uma Sem escritura dúvida. Sim, pública? sim, 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 Sem dúvida. sim. Isso eu Agora, sempre, eu brinco sempre, ô Zé, que isso aí só serve para quem quer fraudar a lei ou para quem não tem nada, né? É, porque mas assim, sabe que só alguns serve nessas defendiam duas até que não hipóteses. podia mudar para a comunhão universal, porque seria uma forma de Aquisição fraudar a lei mas tributária. também. Não, na verdade, em qualquer hipótese que você pense numa situação dessas, num caso real, ela só serve para quem quer fraudar a lei, porque é óbvio, ou credores, ou a lei, mas assim, é para isso, ou para quem não tem nada, porque aí também é muito simples, eu não tenho nada, para trás ou para frente, então vai ficar igual. Mas, assim, para mim, essa impossibilidade de retroagir ela vem e fica clara para mim quando você tem uma autorização judicial para alteração do regime de bens no casamento, e que vale a mesma coisa, vamos pensar, num conjunto ou no instituto jurídico da união estável, você tem que fazer a partilha do que você tem, do que há de comunhão ou não até aquele momento, porque você tem que discriminar exatamente qual é o meu patrimônio até aquele dia e qual é daqui para frente. Porque porque as pessoas contratam com outras pessoas que precisam ou não de outorga uxória, porque sabe
que vão responder ou não por uma dívida. Então, são várias situações que é muito temerário você permitir que esse regime retroaja, e seria muito temerário. E eu acho que ali sim você poderia ferir direito adquirido de terceiros, né? E as decisões de retroatividade que são erradas, a Roberta cita o TJ Rio Grande do Sul, elas são erradas porque elas usam um facilitismo. Porque o que agrada os nossos clientes, essa decisão de retroatividade sem pagar imposto, é o sonho do cliente Sim. e do advogado. Só que nós que somos professores, e vocês que estão à frente, como disse Sartori, de uma função cujo o lema é somos sérios e aqui é coisa séria, vocês não podem compactuar com isso. Eu queria Sem até dúvida. evoluir, Sartori, com uma outra dúvida que foi colocada aqui pela amiga Marília, que é a seguinte. Ô, Simão, o regime de separação obrigatória, ele não se extinguiu, mas ele passou a ser facultativo. Então, vamos tentar pontuar isto, que isso é muito importante. O fato de eu poder abrir mão de um regime não quer dizer que as regras que existam continuem aplicáveis a quem não quiser abrir mão deste regime. Eu queria dar 2 exemplos para vocês da história recente da codificação, que acho que vão ajudá-los. Um é um exemplo academicamente bonito, mas inútil, porque não ocorreu na prática. O outro é bonito e útil. Vamos começar pelo inútil. O Código Civil de 2002 matou o regime dotal, que já não existia na prática. Mas vamos pensar juntos aqui que eu, por alguma razão, tivesse um cliente casado pelo regime dotal. As regras do regime dotal não existem mais no código atual, mas eu jogo para o código antigo, porque ninguém troca de regime porque a lei mudou. Os senhores percebem que o Código Civil não me tirou o regime dotal, tirou a possibilidade de novos regimes dotais, os antigos seguindo a regra antiga. Então, reparem, quem quiser hoje, com 80 anos, 90 anos, não querer a separação obrigatória, está no jogo. Mas quem quiser, joga o jogo do mesmo jeito. Não, e o pessoal vai continuar querendo, Simão, porque o maior de 70 anos, ele vai querer continuar se casando pela separação obrigatória com o afastamento da súmula 377, 377. que é o melhor dos mundos para essa pessoa, porque o outro não vai ser herdeiro e também não vai ter a comunhão por conta da 377. Então, ambas as situações vão ocorrer, né? Eu até acredito que a maioria das hipóteses ainda é essa do sujeito maior de 70 querer falar, não, eu quero realmente a separação obrigatória, porque o outro não vai herdar, e quero afastar a súmula A 377. súmula 377. Ó, eu até vou fazer um desafio para vocês. Eu concordo tanto com isso que daqui a um ano nós vamos fazer uma nova live. Súmula, vamos fazer separação obrigatória, 3 pontinhos, um ano depois. E vai ser exatamente isso. Agora, deixa eu dizer uma outra coisa que é bastante relevante. Vocês se lembram quando a 11441/07 mudou o CPC, criando a tal da separação extrajudicial, o inventário extrajudicial? O Código Civil tem em algum lugar a palavra separação extrajudicial? Em nenhum. E todo mundo não disse onde está ali do judicial, lê-se judicial e extrajudicial? Ou seja, se eu me separasse judicialmente no juízo ou extra no cartório, os efeitos não eram iguais? Sim. Queridos amigos, a separação obrigatória continua com os mesmos efeitos para quem não quiser dela se livrar. Se livrar antes ou se livrar depois. Sim. Depois fica-se por escritura pública ou por mudança judicial de regime. Agora, por que eu pedi a live hoje? E aqui eu queria terminar minha participação, sem prejuízo das perguntas que os senhores quiserem fazer. Sartori, a separação obrigatória é absolutamente querida no Brasil, porque as pessoas sabem que a partir de certa idade é melhor não misturar novo cônjuge com filhos. Então, há uma lenda de restrição da liberdade do idoso, Sim. a qual, no Sartori, deixa eu fazer a minha culpa aqui, para depois você me xingar no privado, eu embarquei num período. Eu achava que separação obrigatória realmente era um lixo. Até sabe que dia, Ana? Eu estava assistindo a uma banca que tinham 4 professores de civil, 2 mais velhos e 2 mais novos. E o candidato tinha descido o pau na separação obrigatória. Depois, ele era muito amigo do Sartori, depois também conta em off, tem coisa que é bom não pôr no público. Amigo do Sartori. Pessoal, não sei se continua amigo meu, eu joguei no lixo faz tempo. Mas, essa banca, o que aconteceu? 2 professores mais velhos disseram para o candidato, que era um rapaz jovem,
Meu amigo, repensa bem essa história de xingar a separação obrigatória. Eu estou ficando velho. Eu acho tão bom ter o conforto de casar por separação obrigatória. E os dois professores mais novos. Separação obrigatória é um lixo, é contra a dignidade da pessoa humana. O Supremo resolveu para todo mundo. Quem acha um lixo, é um lixo. Quem acha bom, é bom. E eu estou com o Sartori, que a maioria vai achar bom. E daqui a um ano nós vamos fazer o tira-teima da separação obrigatória. Ao contrário, né? Vários menores de 70 anos procuram a gente desejando o efeito da separação Pois obrigatória. é, Sim. esperando Essa é a 70 para Para casar. casar. É, Eu conheço números que esperaram 70 para casar por causa disso, gente. exatamente. Então, assim, Pois é de é, verdade. exatamente, é o melhor dos mundos hoje, É porque lógico que sim. Porque, numa certa altura, assim, o Simão sabe que a minha opinião, eu acho que cônjuge nem deveria concorrer com filhos, em hipótese nenhuma. Eu acho que cônjuge não deveria ser herdeiro. Eu acho que são coisas diferentes e que deveriam ser tratadas de formas diferentes. Eu sempre falo, Simão, põe isso aí na mudança do Código Civil, porque não é possível, tenta. Eu vou dar um pitaco pequeno spoilerzinho. aqui, mas eu não devia fazer isso. Mas um passarinho me contou que contra a minha vontade, não, peraí, um passarinho me contou e está publicado, que a favor da minha vontade o cônjuge deixou de ser dele necessário. Está publicado no Nossa. site do Senado. Então isso não foi um passarinho, é só olhar lá. Agora um passarinho me contou, contra a minha vontade, talvez o cônjuge não mais concorra com descendentes, como a doutora Gisele veio pregando há tanto tempo. É. Tá? Voltamos à regra antiga, é isso? Mas se o Talvez, terceiro. talvez. Sartori, talvez. Eu ouvi dizer, eu não vou afirmar isso, mas eu ouvi dizer que tem muita gente que quer voltar ao sistema antigo, Sim, tá? mas aí, Bom, olha, Simão, você está privilegiando o que o Supremo privilegiou ontem, que é a vontade das partes. Porque sempre há a possibilidade de fazer testamento e outros planejamentos sucessórios. Então, assim, aquelas pessoas para quem interessa, que são as pessoas que têm maior poder. capacidade financeira, elas são sempre orientadas por advogados, para planejamento sucessório e etc. E aí, nessas hipóteses, a pessoa faz um testamento, se ela quiser. Mas, ao Doa em contrário, vida, doa em vida. ou dou Na em vida, separação mas assim, obrigatória o para que é todo muito mundo. ruim, e o que ontem foi, eu acho que assim, o que ontem o Supremo decidiu é que existe a capacidade, as pessoas podem decidir se querem ou não aquilo, se querem ou não um Autonomia privada, é. regime mais rígido. Então elas também devem poder decidir se elas querem ou não que o cônjuge seja seu herdeiro. Agora, concorrer com filho em igualdade, eu acho até cruel, sabe, em muitas situações. Mesmo porque a gente, num código anterior, que era mais antigo, a pessoa tinha um casamento e os filhos comuns. Hoje, as pessoas têm vários casamentos, ou 2 ou 3, e filhos não comuns. Quer dizer, nessa altura você acho que talvez você deixe de proteger aqueles que deveriam ser mais protegidos, que talvez fosse os filhos, né? Os descendentes, e não o Mas cônjuge. eu vou, como a Gisele preside o colégio, eu vou fazer uma nota. Se você quiser refazer, eu chego em São Paulo daqui a 10 dias, uma live sobre concorrência e os problemas de uma mudança. Sim, Eu pontuo para vocês os prós e os contras, porque o tema ele é muito mais complexo. Você tem toda a razão que está dizendo, mas eu posso trazer argumentos do outro lado, que são sim, totalmente defensáveis também. Mas só para a gente acabar essa live, que já estamos com 50 minutos, eu ia dizer mais uma coisa para vocês. Eu ando numa fase de leitura mitológica já há bastante tempo, graças ao professor Moreno, e eu fiz um pequeno texto que está publicado no Instagram sobre o Perseu cortando a cabeça da Medusa, né? A Medusa era uma sacerdotisa que foi violentada pelo Poseidon dentro do templo de Atena, e Atena pune a vítima do estupro, transformando ela em Górgona, aqueles olhos lindos, mas os cabelos de cobra. E quando Perseu decepa a cabeça da Górgona, nasce a criatura mais linda de toda a mitologia, que é o Pégaso, aquele cavalo alado branco que sai voando e depois vai ser domesticado pelo Belerofonte. Portanto, a Górgona perdeu a sua cabeça para fazer nascer a criatura mais bonita da mitologia. E a segunda pessoa que perdeu a cabeça foi o pobre do profeta, do São João Batista, que Salomé era enteada do rei Herodes Antipas, não do Herodes o Grande do tempo do massacre dos inocentes, mas do Herodes Antipas. Ele fala, dance para mim. Ela fala, para dançar para você, eu quero a cabeça do profeta. Então, ele manda cortar a cabeça. Herodes Antipas é um dos 3 filhos do Herodes o Grande, e ela faz a dança sensual e recebe de presente a cabeça do profeta São João Batista. Eu queria dizer que a Górgona perdeu a cabeça, São João perdeu a cabeça, mas nós não precisamos perder a cabeça. Eu acho que a minha mensagem final aqui é que tu não pode contar com a cabeça no pescoço, porque a decisão de ontem não tem nada de trágico.
ela não tem nada de resetar o direito, ela não tem nada de recomeçar o direito. Ela é uma decisão que, inclusive, perguntaram para mim, Sartori, mas o STF modulou os efeitos? Eu não entendi a pergunta. Modular para quê? O STF só disse, quem quiser trocar de regime, troca. Quem quiser não trocar, não troca. Vai modular para dizer o quê? Hoje, eu tenho aqueles 4 caminhos. Só para a gente, só para ouvir a opinião dos meus colegas, da Gisele e do Fernando, eu tenho opinião formada. A partir da decisão de ontem, podemos já lavrar ou tem que esperar a regulamentação? Eu acho que a gente já pode lavrar. Eu também acho. Eu também. Acho não, eu lavo. Se aparecer eu também, no eu lavo. amanhã, eu lavro. Ah, mas Então, precisa isso esperar eu o acho que é CNJ, importante, a porque... corregedoria falar amém. Eu acho que a gente tem independência no exercício da nossa atividade. Isso não atenta às normas, né, de corregedoria, às normas do Não CNJ. gera ilegalidade nenhuma, né, na verdade. Não. Exatamente. Mesmo porque, eu vou falar assim, que no dia a dia do cartório, eu já tive várias situações que a pessoa queria lavrar a escritura de união estável, e já vivia há muitos anos juntas, e tinham filhos em comum, Pois e eu é. falei, agora que você já não lavrou até hoje, não lavra mais, porque você já está há muitos anos, você já está no regime da comunhão parcial, e se eu tiver que fazer hoje, eu vou ter que colocar a separação obrigatória. Então, assim, a minha orientação sempre foi essa, o que é muito ruim, porque é pior depois no inventário, numa sucessão, numa questão previdenciária. Então, é muito melhor que as pessoas hoje possam regularizar essas situações, e que são situações reais. As pessoas vivem juntas há 40 anos. Eu vi uma vez eles viviam juntos há 45 anos. Eles tinham uma Exato. filha de 47, mais velha até do que... Era 45 anos, eles viviam juntos, a filha tinha 44, sabe assim? Eles viviam juntos há muitos anos. Tinham E filhos posso comuns. fazer só mais uma nota, Ana? Eu acho que Claro. vocês não podem, vocês devem, é um pouco diferente. Devemos, eu Tá? também acho. Poder é uma coisa, vocês devem, a partir de hoje, aí no cartório. E mais uma nota. Vocês já imaginaram que coisa bonita a gente vai poder fazer? Os pactos antinupciais dessas pessoas com 70 anos, que querem se casar e que querem alguma coisa em comum, mas não querem empresa, mas querem casa em comum, querem o carro em comum. Sim, Uma vai ser ótimo. Essas Muito pessoas vão ter uma interessante. liberdade que a gente ficava Sim. falando, não, ou é separação total para afastar os aquestos. Gente, nós temos a Até criatividade. porque o encanto desses casamentos é que são relações que já estão dando certo há muito tempo. Há muito tempo. Então, eu até brinco que festa de casamento a gente devia fazer depois de 20 anos, né? Porque é sinal que deu certo, e não no começo. Porque é aí que você tem que comemorar que o negócio sobreviveu. Você quer dizer que você vai fazer festa de casamento em breve, é isso, Ana? E nós É, estamos convidados? Eu estou gostando da ideia, viu? Vai ter uma festona. Também gostei. Mas olha, eu preciso fazer uma nota que é menos simpática, mas tem que ser dita. Toda a grande questão era sobre o homem mais velho tomando o golpe do baú da mulher mais nova. Ela é antipática, mas está na obra de Silvio Rodrigues. Eu não estou dizendo assim, o Simão acordou hoje com uma ideia maluca. É. E isso tem que ser dito aqui numa live dessa, para não parecer que nós estamos só no mundo da fantasia. Ah, mas eles esqueceram da golpista, que hoje golpista não tem gênero. Não é elas nem ele. É. Todos, ser humano é golpista. Mas deixa eu só dizer uma coisinha para os amigos e para as amigas. Zeno Veloso dizia, primeiro, que o apaixonado devia ser interditado, que ele é uma pessoa que não tem condição em qualquer idade, não é aos 70. Se apaixonou aos 18, devia ser interditado. Então, o apaixonado realmente é levado, às vezes, a fazer coisas que não são tão legais. Mas repare um detalhe. Vamos imaginar, só nesse exemplo Silvio Rodriguiano, não Nelson Rodriguiano, um homem de 70 com uma mulher de 30. Só para seguir, eu chamaria do clichê do direito de família. Vocês concordam comigo? E mais que a separação obrigatória, esse homem pode simplesmente se casar com separação total e absoluta de bens, deixando em comunhão a casa de morada para que essa jovem senhora tenha onde morar e um dinheiro no banco, ou seja, ele não precisa ser necessariamente o ludibriado pela expressão do Silvio Rodrigues do golpe do baú. Eu acho que é isso que nós estamos desmistificando. Essas ideias que eu chamaria quase que podemos chamar de teatrais, ou de novelescas, ou folhetinescas. Esse homem não precisa necessariamente ser um coitado que é enganado. Mas também, Sartori, mas também, Gisele, e também, Ana, preciso dizer, existem homens abandonados nos 70 anos pelos filhos que querem sim deixar tudo para a enfermeira, que é a única pessoa que dá afeto, que está junto, e que eles foram abandonados por filhos e netos. Pois é. E essas pessoas têm direito de se casarem por comunhão universal. Porque a ideia de proteção da legítima é uma ideia egoísta. Eu não preciso prestar quase nada para ter direito à legítima. Só não posso ter aquele abandono, né? Bom, relação ilícita, aquela coisa da deserdação que é praticamente ridícula.
Então, meus amigos, vamos largar de ser hipócritas. Se eu tiver 70 anos e a única pessoa que estiver comigo for a minha mulher ou meu marido, por que não casar por comunhão universal e meus filhos que vão caçar sapo? É assim, é difícil julgar o dia de família com clichês. É sempre uma Sim. golpista e um coitado. Vamos devagar, que o que o Supremo fez ontem foi muito bom. Ele emancipou de vez a ideia de que as pessoas podem escolher o seu regime, mesmo com 70 anos. Agora, tem gente que não vai poder. Uma pessoa que esteja com uma demência, uma senilidade Sim. que já perdeu a noção da realidade, uma pessoa que esteja com uma doença, inclusive, que perdeu a comunicação, esteja em estado vegetativo. Aí, é claro que vocês já fazem isso para compra e venda, doação, para tudo, para Todo testemunho. ato dele. E Sim. que a gente ressalve que, claro, foi uma aposta e foi um prestígio, mas que gera responsabilidade. Claro. Então, assim, que, de novo, essa aposta é muito grande do Supremo e que a gente deve cada vez mais honrar, né? E ter cuidado na hora da qualificação das Eu partes. acho que a gente tem nada mais gera mais responsabilidade para nós do que uma procuração, porque a procuração o sujeito Sim. faz mais Sim. do que casamento, faz mais que tudo, não é Muito mais, é verdade? muito sério. É um dos Então, atos mais sérios que a gente pratica e que É a eu a gente. firma acho autêntica, gente, é a firma autêntica. Cada vez que é, vai lá assinar a transferência do carro, é exato. isso. É o ato que gera responsabilidade na hora ali, responsabilidade civil. Sim. Agora, para dizer para os amigos, é verdade que nós saímos de 50, como lembrou Sartori, 60, 70. Então, o Legislativo percebeu que havia uma necessidade de mudança. Eu diria que o Supremo deu a virada final. Eu repito, se podia dar o Supremo, teria que ser por lei. Um dos nossos seguidores perguntou aqui na live, chegará um dia que ele vai ter liberdade total para dispor dos bens após a morte. Ele está perguntando sobre a legítima, tudo bem? Aí Sim. é outro papo, é É. outra conversa e é outra live. Porque É. também a derrocada da legítima exige uma outra reflexão. Eu conto sempre o pai de um amigão meu da Inglaterra, onde não há legítima. Ele casou em segundas núpcias e resolveu que a mulher do segundo casamento precisava mais que os filhos. E pegou e deixou tudo para a segunda esposa. É assim, não é tão simples discutir legítima em 2 minutos numa live. Mas, e também não é tão simples destruir a legítima. Então, isso é um tema que eu nem gostaria de me aprofundar, porque eu acho que a gente precisaria de mais tempo para discutir a Sim. legítima. De qualquer forma, eu acho que o que foi bom que a gente fez aqui hoje, né, um dia depois dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, que mudou de forma significativa e essencial esse casamento das pessoas dos septuagenários, né, acima de 70 anos. Eu acho que os tabeliães têm, sim, uma grande importância, que a gente possa honrar, como disse a doutora Ana Paula, essa responsabilidade que nos foi dada, mas como eu sou muito confiante, eu acredito muito nos notários do Brasil. Eu acho que a gente tem honrado todas as atribuições que nos foram dadas, né, ao longo dos últimos vários anos, desde a 11.441, uso capião, adjudicação compulsória e diversos outros atos que nos foram a nós atribuídos e a nós confiados, e que a gente tem trabalhado com muita seriedade neles e garantindo aquilo que eu acho que o Supremo quis garantir aqui, que a gente gosta tanto de falar, nós notários, né, segurança jurídica. Eles estão garantindo aqui que as pessoas que você pratique um ato com a segurança jurídica que é desejável para aquele ato. Porque para nós é muito fácil que a gente sempre esteja assistido por um advogado, mas para a grande maioria da população, não. Então, talvez seja necessário aí que haja a participação de um tabelião de notas, que eu acho que é esse papel que a gente faz e que nas cidadezinhas do Brasil, lá fora, talvez a única assistência jurídica que tenha em alguns municípios seja o do tabelião de notas que está ali, né? Que está ali, que ajuda aquela população de diversas formas. Então, eu acho que, espero que a gente honre essa atribuição que nos foi dada, e também acho que ficamos muito felizes, nós notários, quando a gente vê lá, vírgula, por escritura pública, né? Porque é um grande reconhecimento mesmo para a nossa atividade, é um grande reconhecimento para aquilo que a gente pratica todos os dias e para aquele trabalho que a gente faz todos os dias, né? Eu acho que talvez a gente pudesse encerrar agora, terminando aqui. Eu só tenho a agradecer a participação do Zé Fernando, do Simão, do professor Simão, aqui nessa live, e dos meus amigos, da minha amiga Ana Paula e do Fernando. Espero que a gente tenha ajudado todos os notários que estão nos assistindo, todos aqueles que estão nos assistindo agora, para que a gente
porque a gente pode sim, a partir de hoje, lavrar essas escrituras. E a gente pode sim ajudar muito as pessoas, os usuários que nos procurem, quando eles lerem as notícias nos jornais, né? E a gente está aqui para prestar essa assistência para a sociedade que a gente tem prestado nos últimos 450 anos. Então, espero que a gente possa continuar. Sim, Sem dúvida. Eu é isso. queria agradecer a confiança de vocês, porque realmente foi um projeto gestado e parido em menos de 24 horas. Menos de 24 E horas. eu realmente parei minhas férias, porque eu falei, não, eu acho que é bom que logo se esclareça isso. Uma segunda pergunta que tem sido feita pelos amigos e amigas, isso vai ficar gravado, por óbvio isso fica, vai para o meu canal do YouTube, fica na página do colégio, isso, uma live que se faz e que se perde é uma live que não se fez, portanto ela ficará gravada assim. E deixa eu também fazer uma última e derradeira nota, Gisele, que se, quando houver a publicação dos votos, acharmos necessários, a gente faz uma parte 2 aí para alguma Sim, leitura específica, algum tema, o sim. que a gente deixou bem claro aos amigos e amigas. Nós saímos antes com o risco de alguma coisinha não bater com a decisão final. Mas, quer dizer, em essência, nós pegamos o tema. A separação obrigatória não acabou no Brasil. Quem está casado hoje por separação obrigatória, continuar casado até morrer, se assim o desejar. Se não desejar, casamento vai para o advogado, união estável vai para o notário e muda o regime judicialmente ou extra. Obrigado pela oportunidade e eu encerro a minha participação aqui. Muito obrigado. Obrigado a vocês, gente. Obrigada. Obrigado, boa noite. Boa noite. Oh, por Boa favor, noite. Boa noite.